Bom, acho que a gente já pode ir começando, né? Já temos quórum. E à medida que o pessoal for entrando, a gente vai. Bom, eles vão se ambientando, e, enfim, a discussão ela é aberta, então, se vocês quiserem, à medida que eu for falando, pedir a palavra também, não tem problema. Eu vou começar me apresentando, né? Meu nome é Jamile César, eu sou mestre em Psicologia Cultural Semiótica, psicanalista também. Atualmente, eu estou concluindo meu doutorado também na mesma área, é uma articulação entre psicanálise e psicologia cultural semiótica, muito difícil de fazer, mas é algo que está aí sendo produzido. E esse seminário de hoje, ele, de alguma forma, atravessa a minha produção acadêmica, porque é também uma tentativa de fazer conversar dois campos que aparentemente, né, pelo menos boa parte das pessoas tomam como se fossem coisas muito separadas. Então, para estruturar essa conversa da gente hoje, eu pensei da gente fazer mais ou menos dividida em duas partes, né? Uma primeira parte, que eu vou falar algumas coisas para vocês, e uma segunda parte. A primeira parte, eu vou falar um pouco, vou recapitular mais ou menos qual é a noção de sujeito que a gente tem dentro da psicanálise, e, obviamente, fazendo um breve percurso histórico, porque eu penso que é muito importante que a gente faça sempre um percurso histórico quando a gente vai falar sobre algum conceito ou alguma coisa, porque ele permite que a gente entenda mais ou menos, no momento atual, por que a gente entende determinada coisa de determinada forma e como é que isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, dá a gente uma certa perspectiva, né, de por que a gente trabalha com um determinado conceito dessa forma no presente e, principalmente, mostra para a gente que nem sempre foi assim. Então, esse entendimento também de que há uma variabilidade ao longo do tempo, de como a gente entende as coisas, ele é importante para que a gente não se fixe e acabe perdendo a oportunidade de ter uma compreensão mais ampla. Então, nessa primeira parte, que é esse momento que a gente está aqui agora, eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito dessa noção de sujeito, e a primeira coisa que eu acho que é muito importante destacar nesse momento é que, como já foi destacado por Ricardo Guzmão na defesa da tese dele de mestrado há pouco tempo, Ricardo, que é um dos membros do CIPSE, e tem um trabalho dele também que está nas referências que eu vou disponibilizar para vocês, que fala isso, não existe um sujeito freudiano. Essa afirmação, no primeiro momento, ela pode parecer contraditória, mas ela não é. Freud jamais ele se ocupou de uma teoria do sujeito. Apesar da teoria dele ter reverberado nesse campo, nas discussões sobre o sujeito, ele jamais estabeleceu uma teoria sobre o sujeito. Não foi sobre isso que ele estava preocupado. A gente sabe que a noção que se tinha de sujeito, naquela época, até as teorizações que Freud fez, era uma noção de sujeito muito cartesiana, que era uma noção muito racional. Ou seja, o sujeito, aquele sujeito cartesiano, era um sujeito que era definido a partir da sua razão. Ele não precisava de nada, como a gente vê no discurso do método, tudo que esse sujeito precisava era usar a mente e pensar. E aí ele conseguia, através disso, chegar a verdades e até mesmo a Deus. Freud vai dizer, de alguma forma, ele não diz isso para Descartes, mas acaba dizendo, de alguma maneira, né, para esse sujeito cartesiano, que as coisas elas não são bem assim. Tem uma certa opacidade aí, alguma coisa que escapa à razão, e que não é completamente capturado por isso, ou seja, a gente vê aí os sintomas físicos que não obedecem uma lógica, uma causa fisiológica, a gente vê isso nas conversões histéricas, os lapsos, os esquecimentos, e algumas outras estranhezas que vão fazer com que o sujeito, com que o eu, nesse caso, ele não seja senhor em sua própria casa. O que acontece com isso? A gente pode arriscar com isso que a noção de sujeito depois de Freud, ela é de um sujeito fragmentado. Vai carregar em si uma certa divisão. Acho que tem alguém com o microfone ativado. Se vocês precisarem falar, interromper alguma coisa, vocês levantam a mão, tá?
Então, a gente pode arriscar trazer uma definição de sujeito pós-Freud, né? Ou uma definição de sujeito freudiana, que é um arranjo que a gente está fazendo, já que esse sujeito não existe, que é de um sujeito dividido, que tem em si certa opacidade. Ele está dividido entre consciente e inconsciente. E aí a gente avança mais nessas discussões e a gente chega em Lacan. E esse, sim, elabora uma teoria sobre o sujeito. Lacan, ele vai produzir um deslocamento, de certa forma, nessa noção cartesiana de sujeito racional para o sujeito do inconsciente. Então, deixa de ser esse sujeito que ele consegue chegar à verdade e a certa iluminação através da razão, para ser um sujeito que, na verdade, carrega uma dimensão desconhecida, que desconhece. Então, não se trata mais desse sujeito autotransparente. É agora uma outra coisa. O sujeito para Lacan, ele não vai ser mais uma substância. Ele é agora um efeito de linguagem, né? Um efeito da castração e de toda a gama dessas coisas lacanianas que a gente utiliza para definir esse sujeito. O sujeito lacaniano ele é definido de várias formas, como sujeito do significante também. E o significante, quando a gente pensa em significante, né, fazendo aqui quase uma livre associação, é interessante a gente pensar que o significante ele é dito por Lacan como o que representa um sujeito para outro significante. E isso vai implicar que o sujeito ele só existe como um efeito de linguagem. Ele pode preexistir seu próprio nascimento a partir das histórias que são contadas antes da gente nascer, por nossos pais e aqueles que já estavam aqui. Mas esse sujeito não preexiste a linguagem. Ele surge no momento em que o significante o representa. Ou seja, ele é constituído quando ele entra na ordem simbólica, quando ele entra na linguagem. E isso a gente precisa admitir que só ocorre na presença do outro, né, de um outro, em relação a um outro ou a outros. E isso é um percurso muito breve, na verdade, aqui, para a gente pensar essa noção de sujeito na psicanálise. É breve porque, na verdade, a gente já tem uma série de pessoas que falam sobre isso, de estudos que falam sobre isso, e tomaria muito tempo se a gente fosse começar a discutir isso aqui agora. Mas era importante a gente fazer esse pequeno resumo para a gente relembrar. E porque esse primeiro resumo é a primeira parte. E isso é muito importante, mais para frente eu vou explicar por quê. Então, guardem na cabeça de vocês que esse resumo sobre o que é o sujeito é a primeira parte. Agora a gente parte para a segunda parte, que é tentar definir mais ou menos o que é a cultura. Já que a gente está falando, né, sujeito e cultura. Já falei do que é sujeito. A cultura já é uma questão que também traz em si certa problemática, porque ela é um termo muito amplo. É chamado também de termo guarda-chuva, porque sobre ele a gente consegue agrupar uma série de definições que algumas vezes podem ser até contraditórias. Como dizer, por exemplo, que a cultura é algo que a pessoa tem como uma espécie de capital. Fulano não tem cultura, fulano tem cultura. Em tom pejorativo, às vezes. Ou ainda dizer que alguém pertence a uma cultura X ou Y. Então, dizer que eu pertenço à cultura brasileira, que eu pertenço à cultura baiana. Todas essas são formas de se referir à cultura. Mas, para Freud, que é o que interessa aqui, a cultura ela vai corresponder ao conjunto das criações, normas, instituições, saberes, arte, moral, enfim, as leis, tudo que regula a vida em sociedade e que visa, de alguma forma, conter os impulsos instintuais do ser humano. Ou, de acordo com as próprias palavras dele, em O Mal-Estar na Civilização, na Companhia das Letras, na página 34, eu vou ler aqui para vocês, ele diz o seguinte: a palavra civilização designa a inteira soma das realizações e instituições que afastam a nossa vida daquelas dos nossos antepassados animais e que servem para dois fins: a proteção do homem contra a natureza e a regulação dos vínculos dos homens entre si. Fim da citação. Ou seja, a cultura, né, ela é, de acordo com essa perspectiva, o conjunto das realizações e boas práticas humanas.
E embora eu e outros teóricos a gente possa discordar dessa concepção, a partir de elementos importantes, é com ela que a gente vai trabalhar aqui, por enquanto, né? Principalmente, porque a gente está trabalhando com a noção de cultura dentro da psicanálise, em especial para Freud. Então, para Freud, cultura e civilização são conceitos praticamente iguais. As duas coisas ficam ali. É como se a gente pegasse algo, sabe aqueles papéis de decalque quando a gente desenhava, coloca em cima de um outro desenho e a gente consegue ver o que está embaixo. É mais ou menos isso. Cultura e civilização são praticamente a mesma coisa, quase o mesmo desenho em camadas diferentes. Lacan, ele vai destacar isso no seminário 7. Ele vai afirmar que, para Freud, a cultura ela é o exato oposto da natureza. Ou seja, enquanto a natureza seria essa força pulsional, a cultura seria exatamente o que vai na direção contrária disso, né? Tentando refrear isso. Daí a gente poder concluir a razão pela qual a tradução brasileira ela optou por mal-estar na civilização em vez de mal-estar na cultura. Então, assim, a gente consegue entender mais ou menos o porquê. Embora para a gente, em certa medida, sejam termos que têm conceitos diferentes, mas, de certa forma, estão aí de maneira muito parecida na fala do Freud. Mas tem ainda um elemento importante do entendimento freudiano de cultura, que é a noção de que ela é, em última instância, algo que a gente já está começando a ver aqui, renúncia. Então, para Freud, a cultura ela vai se construir em cima de uma renúncia pulsional. Isso porque, para ele, ninguém está mais feliz construindo ponte, hospital, salvando vida, ensinando arte. Claro que eu estou fazendo aqui um exagero que é para a gente conseguir pegar, tá? Para ele, cada uma dessas coisas pode até ser satisfatória, mas é um desvio da meta, porque a meta é sempre a satisfação da pulsão. E essa satisfação da pulsão a gente sabe que não passa por necessariamente por esses ideais civilizatórios. Freud vai dizer, também na página 57 do Mal-Estar, o seguinte, vou começar a citação aqui, tá? O elemento de verdade por trás disso tudo, elemento que as pessoas estão tão dispostas a repudiar, é que os homens não são criaturas gentis, que desejam ser amadas e que, no máximo, podem defender-se quando atacadas. Pelo contrário, são criaturas entre cujos dotes instintivos deve-se levar em conta uma poderosa cota de agressividade. Em resultado disso, o seu próximo é, para eles, não apenas um ajudante em potencial ou um objeto sexual, mas também alguém que os tenta a satisfazer sobre ele a sua agressividade, a explorar sua capacidade de trabalho sem compensação, utilizá-lo sexualmente sem o seu consentimento, apoderar-se de suas posses, humilhá-lo, causá-lo sofrimento, torturá-lo, matá-lo e uma lista de outras coisas. Fim da citação, né? Isso é o ser humano para Freud. Não só para Freud, né? Mas, enfim. É precisamente isso, para Freud, que a cultura está impedindo. Ela impede que essas coisas aconteçam de maneira livre. Como se a gente vivesse quase numa espécie de selvageria. Então, daí, ele chamar a cultura de fonte de frustração e mal-estar. Porque você não vai estar satisfazendo livremente suas pulsões. Então, esse modelo de cultura de Freud, ele pode ser formalizado logicamente numa disjunção, se a gente for usar a lógica aqui para seguir mais ou menos a inspiração de Lacan, quando vai falar um pouco de psicanálise, é usar a lógica. Então, a gente usaria uma disjunção exclusiva, que em lógica a gente poderia traduzir da seguinte forma: ou uma coisa ou outra. Ou seja, ou a plena satisfação das pulsões ou a cultura. Isso coloca o sujeito em uma relação de oposição com essa cultura, né? Sujeito versus cultura. É ou eu ou a cultura. No primeiro momento, é isso que a gente enxerga. E é precisamente isso que a gente vê através das histéricas, em estudos sobre a histeria, que é uma irrupção de um sintoma de uma sociedade culturalmente conservadora e puritana, que vai produzir um adoecimento muito específico naquele caso.
Mas aí a gente pensa, tá, para Freud a cultura é isso, então. Ela é fonte de frustração, de insatisfação, e a gente vive numa espécie de oposição. Mas e para Lacan? O que ele dizia sobre a cultura? Bom, ao longo da obra de Lacan, ele usou o termo cultura para se referir a coisas diferentes, mais ou menos como a gente faz. A gente, como eu falei lá no início, a gente usa cultura para falar de coisas diferentes em momentos diferentes, em tons diferentes. Então, em alguns momentos, ele falava em cultura francesa, cultura alemã, para se referir ali ao conjunto de práticas que a gente consegue utilizar para identificar uma nação, enfim. Em outros, ele falava em cultura como erudição. E em outros momentos, ele falava em cultura no sentido freudiano do termo. E, às vezes, ele até falava em cultura como sistematização do saber. Em televisão, por exemplo, ele vai denunciar a instrumentalização do inconsciente. E aí ele diz, essas são as palavras dele, entre aspas, que até mesmo o discurso do analista, o que se faz com ele é cultura. Está na página 30 de televisão. Ou seja, né, o que ele está querendo dizer com isso, na ocasião, ele estava falando dessa sistematização do saber e aproximando isso de uma cultura. Obviamente com um tom ligeiramente pejorativo. Mas não é só dessa forma que ele fala. Como eu disse, ele aborda de diversas maneiras. Colette Solé, ela vai dizer que o equivalente lacaniano das teorizações sobre a cultura de Freud seria a noção de discurso. Então, nesse sentido, ela vai dizer que... Vou abrir a citação aqui para poder falar dela, a partir das palavras dela mesma, tá? O postulado que eu tomo tal qual é que os laços sociais, os laços entre os humanos, com seus corpos e suas falas, são ordenados pela linguagem. Só existem por serem ordenados pela linguagem. Pode-se dizer, para ir rápido, pois se conhece bem a famosa fórmula, o inconsciente é estruturado como linguagem. O postulado lacaniano também determina que a realidade, entendendo a realidade dos laços sociais, é estruturada na linguagem e como uma linguagem. Pode ser que essa citação ela tenha ficado um pouco obscura para alguns. Mas o que Solé quer dizer é que, de alguma forma, embora Lacan não fale diretamente em cultura, ele acaba fazendo isso indiretamente, quando ele fala sobre a teorização do discurso, sobre a linguagem, sobre a forma como a gente se relaciona com os outros. Mas eu acho que Lacan ele vai além, tá? Só que aqui, para a gente poder avançar, eu penso que é importante, porque a gente chegou num ponto que é importante, explicar o título do seminário para vocês, tá? Deixa eu só fechar essas citações aqui, porque elas estão me deixando muita coisa na tela. Então, a gente chegou nesse ponto e a explicação, eu acho que ela é bem interessante que ela seja feita aqui. Para isso, eu vou precisar dar uma perspectiva, mais ou menos, de onde eu parto para poder dar esse título e por que eu divido essa fala da gente, esse seminário hoje, em duas partes, né? Falando primeiro sobre sujeito e cultura e avançando. Então, é uma perspectiva bastante pessoal, né? Da minha própria relação transgeracional com a costura. Eu gosto muito de utilizar a costura como um recurso simbólico, imaginário também, às vezes, para pensar as coisas. É um toque pessoal em toda essa discussão que a gente está tendo aqui, mas que não é feito só por capricho, mas que eu acho que não só ajuda a mim na compreensão, como pode ajudar também vocês. Então, o processo de costura, ele funciona mais ou menos da seguinte forma. Você olha para uma peça de roupa, você analisa o caimento dessa peça de roupa, o tecido, enfim, você decide que você vai costurar ela, você vai fazer uma peça igual. E a gente vai imaginar que essa peça que a gente está costurando hoje, e da qual eu estou falando aqui, é um vestido. Depois que você decide que você vai copiar esse vestido, você precisa analisar como ele é feito, né? Quantos recortes de tecido tem, como ele é costurado. E aí a gente pode dizer que um vestido ele pode ser feito de uma forma muito simples.
ele pode ser feito basicamente de dois cortes, que é a parte da frente e a parte do fundo. E aí a gente costura, enfim, tem as outras pequenas partes, os outros detalhes, como bolso, acabamento, mas isso não é tão relevante. Então, você vai comprar um tecido, digamos que você compra uma musseline, que é um tecido bem lisinho, bem fino, é ótimo para o verão. E você corta ele utilizando as mesmas medidas que você viu no manequim. E você vai, corta, separa essas duas partes, e aí você começa a enxergar da vida a esse vestido. E aí essa foi a primeira parte do que a gente fez aqui. A gente cortou essas duas partes, da frente e do fundo do vestido, falando de sujeito e falando de cultura. Só que agora a gente precisa entender como é que a gente vai unir essas duas coisas, né? Quando a gente faz isso em costura, a gente começa a costurar, a gente coloca os tecidos na máquina, geralmente isso é uma coisa que todo principiante faz, e até mesmo as pessoas que são mais antigas com a costura, mas estão com pressa, pega as duas partes do tecido, coloca na máquina e começa a costurar. Só que aí você percebe que para alguns tipos de tecido, isso acaba se transformando numa tragédia, porque eles se repelem, eles escorregam. A musseline é um deles. E eles começam a deslizar e você não consegue costurar. E aí isso se torna um pesadelo. E é isso que a gente tem aqui, mais ou menos. Quando a gente fala em sujeito e cultura a partir dessa perspectiva psicanalítica, a gente tem dois cortes de tecido que a gente não consegue fazer casar. Né? Porque Freud já diz que não tem muita condição. São duas coisas que não se encaixam. Cultura implica renúncia e o sujeito quer a satisfação das pulsões. Aí o que é que você vai fazer? Você vai desistir desse vestido? Você vai largar para lá e abandonar a costura? Não. A gente alinhava. Alinhavar, essa é a segunda, é a parte, é uma outra parte do trabalho, né, que a gente vai fazer. Alinhavar é uma costura provisória, que a gente faz geralmente à mão, com pontos bem frouxos e largos mesmo. Não é nada para ter um acabamento, não é nada bonito, não é para segurar o vestido para você conseguir vestir. É só para manter as duas peças de roupa unidas e você conseguir passar elas na máquina, de forma que as peças não, as duas partes do vestido não escorreguem para longe. Aí você vai conseguir fazer isso. Então, a gente vai alinhavar agora sujeito e cultura. Tem um determinado trecho, eu vou ler aqui para vocês, de Totem e Tabu, que Freud ele vai dizer o seguinte: a psicanálise tomou a psique individual como objeto de estudo, mas na exploração desta não podia lhe escapar os fundamentos afetivos da relação do indivíduo com a civilização. Está na página 261. Está muito claro nessa afirmação que a relação do indivíduo com a civilização ou a cultura, como vocês preferirem, já que a gente sabe que são a mesma coisa para Freud, é relevante para a compreensão da psique. Então, mesmo que sujeito e cultura operem em oposição, como a gente está considerando até aqui, isso não implica que eles não vão se relacionar em alguma medida. Isso já leva a gente a pensar de maneira crítica a forma como a cultura, de certa forma, ela vem sendo abordada nos debates sobre teoria e prática psicanalítica. Claro que toda vez que eu faço essa reclamação, eu sou uma pessoa reclamona, eu sempre estou reclamando sobre isso. É interessante pensar quando eu reclamo sobre isso, dá para contra-argumentar de alguma forma, dizendo que tem artigos que discutem psicanálise e cultura. Só que se a gente for pensar que, dada a própria demanda por produção acadêmica, a gente vai ter artigo falando sobre tudo. Não é difícil mesmo achar artigo falando, sei lá, sobre arroz no copo de água, coisas variadíssimas. A questão é quem fala, quando fala e de onde fala, né, sobre esse ponto específico que a gente está trabalhando aqui hoje, que é essa articulação entre sujeito e cultura. Eu gosto de pensar que o tutano mesmo da psicanálise, ele está nas escolas, nos grupos, nos círculos, nos seminários, como esse que a gente está fazendo aqui hoje, que reúnem analistas, estudantes. E nesses espaços, a gente costuma ver poucas discussões fazendo essa articulação, porque, de fato, é um desafio. São duas dimensões que, como a gente vai ver à medida que a gente for avançando, não é fácil fazer conversar, sem o risco de você cometer alguns deslizes. Retomando a citação de Freud, ele vai destacar que o objeto de estudo da psicanálise é a psique. Então, aí a gente já começa a ver por que também há alguma dificuldade. Ou a gente fala
do coletivo, das coletividades, ou a gente vai falar desse sujeito que está na sessão, ou a gente vai falar do sujeito que adentra a sala, do consultório. Consultório, inclusive, é um nome muito engraçado, né? Porque ninguém mais consultar com a gente que é analista, mas é o vício do cachimbo deixa a boca torta, a gente segue chamando disso. Mas, enfim. Ou seja, é sobre esse sujeito, é sobre a psique que a gente fala. É o que Freud diz. Então, estão certos aqueles que vão advertir a gente, advertir os mais ávidos em discutir cultura, contra esse ímpeto e de falar sobre isso e acabar esquecendo do sujeito, dissolvendo esse sujeito na massa. A gente já tem muita coisa que faz isso atualmente. A psicanálise não precisa ser mais uma dessas coisas. Então, a gente também já tem disciplinas que se ocupam de estudar fenômenos coletivos de maneira muito mais aprofundada e apropriada. Só que isso também não deve implicar que a gente deva praticamente recalcar a dimensão cultural, como parece que às vezes é feito. Então, ainda na página 261 de Totem e Tabu, Freud vai dizer o seguinte: a psicanálise mostrou amplamente o papel que as condições e as exigências sociais têm na causação das neuroses. Ou seja, a gente pode dizer que uma das principais etiologias das neuroses é a cultura. Ou melhor, a metade da responsabilidade da cultura, né, como o próprio Freud afirma, ao falar sobre o crescimento do nervosismo também em Totem e Tabu. Ele fala que esse crescimento do nervosismo, que ele estava tentando escrever na época, a metade da responsabilidade era da cultura. Então, como eu tinha dito anteriormente, a Solé vai dizer que a teoria dos discursos é o que mais se aproxima de uma teoria da cultura em Lacan. E eu não vou adentrar aqui a teoria dos discursos, porque é sempre necessário que a gente, de alguma forma, explique um pouco, e isso acabaria tomando muito tempo. Mas eu diria que a teoria da cultura em Lacan, embora Lacan não tenha uma teoria da cultura, mas enfim, para a gente entender, o Lacan começa a falar, a teorizar sobre cultura antes disso. Ele começa no seminário 2, na página 18 e 19. E ele faz isso propondo uma questão muito importante. Eu vou ler para vocês. É uma citação um pouco longa, mas eu acho que é importante que ela seja feita literal, tá? Então, o Lacan vai dizer o seguinte: por que será que Freud achou que devia introduzir essas noções metapsicológicas novas, ditas tópicas, que se denominam eu, supereu, ou id, ego, superego? Foi que houve na experiência que se encabulou no encalço da sua descoberta uma guinada, uma crise concreta. Em suma, esse novo eu, com o qual tratava-se de dialogar lá pelas tantas, recusou-se a responder. Essa crise, ela aparece claramente expressa nas testemunhas históricas dos anos que vão de 1910 a 1920, na época das primeiras revelações analíticas. Os sujeitos saravam mais ou menos milagrosamente, o que ainda nos é perceptível quando lemos as observações de Freud, com as suas interpretações fulgurantes e explicações que não acabavam mais. Pois bem, fato é que isso foi funcionando cada vez menos, que se amorteceu com o passar do tempo. Eis aí algo que permite pensar que há alguma realidade no que lhes estou explicando. Isso é, na existência da subjetividade como tal e nas suas modificações no decurso dos tempos, segundo uma causalidade, uma dialética própria, que vai de subjetividade a subjetividade e que talvez escape a qualquer espécie de condicionamento individual. Nessas unidades convencionais que denominamos subjetividades, devido a particularidades individuais, o que ocorre e o que torna a fechar, o que resiste. Então, Lacan está fazendo essas perguntas, e nesse trecho, ele está falando especificamente sobre a mudança histórica na clínica psicanalítica, quando Freud percebeu que seus métodos interpretativos iniciais, eles antes eram mais eficazes e passaram a produzir efeitos cada vez menores. E o que levou ele a formular a segunda tópica, do id, ego, superego, para dar conta desse novo sujeito do inconsciente, esse G que resiste.
Então, Lacan interpreta essa crise como evidência de que a subjetividade ela não é algo fixo ou meramente individual, mas sim uma realidade histórica, estrutural que se transforma ao longo do tempo, obedecendo uma dialética ali muito própria, que vai atravessar diferentes sujeitos e épocas. Então, ele está propondo que o sujeito ele deve ser pensado como efeito simbólico articulado da linguagem, como ele sempre fala, e as condições culturais de cada época, e não como uma essência psicológica estável. Então, o que ele aponta nesse trecho é que alguma coisa mudou, e que essa coisa mudou em função de contexto, história, de tempo. Então, a gente está começando aqui a alinhavar. Tem uma outra fala também do Lacan, em escritos, que eu gosto muito, eu estou sempre citando essa frase. Está na página, deixa eu ver aqui, 322. E ele diz o seguinte, ele diz que deve renunciar à prática da psicanálise todo aquele que não conseguir alcançar em seu horizonte a subjetividade da sua época, do seu tempo. E aí ele diz que como é que poderia fazer do seu eixo de tantas vidas quem nada soubesse da dialética que o compromete com essas vidas num movimento simbólico. Essa citação eu considero ela muito importante porque ela é uma advertência muito clara àqueles que buscam se manter adjacentes ao que nos toca a partir da cultura. Ou seja, que em alguma medida, as pessoas que em alguma medida buscam se abster desse debate. Então, não interessa o que está acontecendo na cultura, ou o que tem de particular na cultura, não interessa. Interessa sim. Parece que é muito claro que é isso que Lacan está dizendo, quando ele está falando em subjetividade também do seu tempo. Então, vocês lembram que no início do seminário eu falei sobre a relação entre sujeito e cultura para Freud, e como é que ela podia ser definida em termos de oposição. Sujeito de um lado, cultura de outro, a cultura ou civilização impedindo a livre satisfação das pulsões e o sujeito querendo se satisfazer do outro lado. Mas, assim, ao longo desse alinhavo que eu estou fazendo aqui, a gente vai vendo que essa relação entre sujeito e cultura ela vai ser melhor compreendida se a gente tomar ela mais a partir de uma outra perspectiva que não é de oposição, mas sim dialógica. Então, ao invés da gente pensar na cultura como uma disjunção exclusiva, sujeito-cultura, como uma disjunção, ou o sujeito ou a cultura, né? Os dois não dá, né? Como vulgarmente a gente se habitua a pensar em uma medida, pelo menos dentro da psicanálise, a partir dessa ideia de oposição de Freud. Não é bem assim. Então, vamos pensar de novo em como é uma disjunção exclusiva e como é que ela pode ser formalizada. Ou isso ou aquilo. Ou seja, é eu dizer para você, ou o mouse, você traz para mim, por favor, ou o mouse ou a caneta. Os dois não servem, os dois não valem. Só pode ser ou um ou outro. Note que, a partir da perspectiva freudiana de cultura, essa afirmação pode parecer inicialmente certa. Mas, aí está a pegadinha. Ela está certa apenas no que se refere à satisfação das pulsões e não à relação do sujeito com a cultura como um todo. Então, a gente vê, por exemplo, alguns discursos que tentam vender uma ideia de liberdade restrita, como esses discursos que vão contra, por exemplo, o que é o politicamente correto. Então, a gente não consegue mais falar nada, e aí taca a falar absurdos. Então, essas pessoas, às vezes, elas estão defendendo uma ideia de que precisa ter uma certa satisfação de falar o que quer sem lidar com as consequências. Para a gente pensar um exemplo dessa oposição. Só que o que é que eu quero dizer com isso? Não sei se está ficando muito claro, porque às vezes eu começo devagar. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. O fato da gente estar em uma relação de tensão com a cultura ainda assim implica uma relação, tá? De maneira que essa variável, a cultura, ela precisa ser levada em consideração quando a gente discute ou constrói teoria psicanalítica. Essa é a minha ideia, é isso que eu quero defender aqui hoje. A gente precisa levar isso em consideração. Se o sujeito para Lacan ele é efeito de linguagem e, consequentemente, da castração, e a cultura, por sua vez, né, ela está em oposição à satisfação irrestrita das pulsões, além de ser também o repositório dos sentidos, enfim,
a gente começa a perceber a importância dela na constituição dos sujeitos. Quando Lacan diz que o inconsciente ele é estruturado como linguagem, isso significa que o sujeito ele emerge no interior de uma rede de significantes que precede ele. Ele emerge na linguagem, nesse campo do outro. Esse grande outro ele é precisamente o lugar da cultura também, né? Da lei, das normas, do tesouro dos significantes. E aí a entrada do sujeito na linguagem implica a alienação em relação a um sentido que já é preexistente, culturalmente produzido. O sujeito ele é dito pela cultura muito antes de que ele possa se dizer também. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, a gente pense na seguinte situação. Chá de revelação, que é uma coisa que há pouco tempo estava acontecendo bastante, eu não sei como está agora. Quando a gente vê no chá de revelação, as cores que compõem os elementos do cenário, tenta imaginar, é um chá revelação, aparece rosa ou azul. Isso indica o nascimento de um menino ou uma menina. Essa revelação rosa, azul em si, ela parece uma coisa simples, mas ela já traz em si uma série de nuances culturais que são muito interessantes e que vão antecipar esse sujeito antes dele nascer. Então, desde a escolha das cores para simbolizar cada um do sexo, que não é feito de... não é preto, não é amarelo, é rosa e azul, e isso não é à toa. Tem razões históricas, não tem nenhuma sustentação biológica, é só cultural. Até a própria reação dos pais diante da descoberta, né? É um menino, uma menina, a gente já viu vários vídeos espalhados pela internet, mostrando diferentes reações diante dessa descoberta. Até mesmo isso tem aí todo um peso cultural, tem todo um contexto cultural que está envolvido. A gente não afasta aí, obviamente, as questões individuais do sujeito, mas a gente vê que essas questões são construídas a partir dessa articulação com a cultura. Então, para Lacan, a cultura ela não apenas vai moldar o sujeito de alguma forma, ela constitui o sujeito como efeito de linguagem e da lei simbólica, ao mesmo tempo que mantém ele dividido, barrado, desejante. O sujeito do inconsciente, ele é inseparável da cultura, mas ele está sempre em tensão com ela. Então, assim, está em tensão, é uma tensão, é uma espécie de duelo, mas é inseparável. As normatividades, os impasses, enfim, todas essas questões que vêm da cultura, elas estão aí, se refletem em alguma medida. E eu diria que, por vezes, o sujeito não apenas ele é, de alguma forma, reinventado no decurso da história pela cultura também, como a gente viu, ao falar sobre sujeito, mas o próprio sujeito também vai reinventar a cultura. Por isso que eu digo que é uma relação dialógica. Então, a gente vai recapitular esse alinhavo que eu fiz aqui, porque ele pode ter parecido um pouco confuso, porque, né, às vezes eu vou falando. Mas o que a gente tem? A gente tem, de um lado, o sujeito como efeito de linguagem, consequentemente da castração, que é dito pelo outro, antes mesmo que ele possa se dizer. É um sujeito que, enfim, gostaria de ter a plena satisfação, né, irrestrita de suas pulsões, mas que não pode. E, do outro lado, a gente tem a cultura ou a civilização, que é justamente o que impede que o sujeito alcance isso que ele quer, que é essa satisfação irrestrita. Então, a partir de um alinhavo, a gente se livrou do engano de tomar sujeito e cultura como uma disjunção, entendendo melhor essa relação, que pode ter aí um conflito, mas não implica que os dois não conversem. Mas, como eu tinha dito para você sobre etapas de costura, o alinhavo ela não é a costura final. Então, você não pode alinhavar uma roupa e sair vestindo ela, porque você vai ficar nu na rua. Não tem condições. É uma costura provisória, ela vai te auxiliar apenas a passar a costura final. Então, a gente vai proceder aqui com essa costura definitiva, né, do que a gente começou a alinhavar. Vamos pensar, o que seria uma costura definitiva nesse caso, né? Definir em termos qualitativos essa relação, ou seja, estabelecer melhor como é esse tipo de relação que a gente tem com a cultura. A gente vai costurar, mas a gente não vai acabar aqui hoje, não. Por quê? Eu vou explicando. De alguma maneira, a gente tem, a partir das pistas fornecidas por Freud, tanto por Freud quanto por Lacan,
uma boa noção já dessa relação. Tem uma noção de como se estabelece essa confusão da gente pensar que sujeito e cultura, na maior parte do tempo da gente não querer fazer os dois conversar, de pensar que talvez não importe tanto isso. Mas a gente também já começa a perceber que dentro da própria teoria de ambos, a gente já vai vindo mais ou menos como se desenha essa relação. E aí eu explico por que, que a gente vai finalizar, vai costurar, mas não vai finalizar a costura. E aí já se encaminhando para o final, né? Bom, simplesmente porque não é possível dizer uma palavra final sobre essa relação do sujeito com a cultura. E no máximo que a gente pode fazer aqui é dar uma definição provisória. Então, eu posso dizer que funciona mais ou menos assim, assado, agora, mas a gente não sabe como pode funcionar amanhã nem daqui a 500 anos. Por quê? Por uma razão muito simples. A cultura ela não é uma entidade, um ente sobre-humano que influencia nossas ações. Embora ela esteja aí a gente esteja nessa relação de oposição. Ela não é essa coisa que a gente às vezes olha e pensa como se fosse hierarquicamente maior que a gente. Então não existe uma relação hierárquica da gente com a cultura. E ela não age sobre a gente como se a gente fosse marionete. Também não é muito certo dizer que a relação que a gente tem com a cultura é uma relação de pertencimento, como a gente às vezes vê as pessoas falando. A gente não pertence a uma cultura, nenhuma cultura pertence a nós. A cultura ela existe porque existem sujeitos, e o sujeito só existe porque existe a cultura. Ou seja, a gente está falando de uma relação de interdependência, uma relação dialógica, como eu tinha antecipado antes. Então, tanto sujeito quanto cultura, eles vão se influenciar. Eles vão estar em diálogo contínuo e constante. Essa influência é mútua e é capaz de provocar mudanças importantes na forma, tanto na relação, tanto no sujeito quanto na cultura. Então, é por isso que a gente não pode ter aqui uma costura finalizada. O que a gente tem é sempre um processo, sempre uma relação que está processual, está se desenvolvendo, não no sentido de um progresso, mas é algo que está se desenrolando e que nesse se desenrolar vai se modificando também. Então, se a gente pensa, quando Freud falava sobre as histéricas, que ele começou a atender lá para o... Eu ouvi um barulhinho aqui, gente, rapidinho, deixa eu ver. Alguém levantou a mão. Beleza, vocês vão levantando a mão que eu já estou finalizando, já vou passando a palavra, tá? Então, quando a gente pensa em Freud lá, atendendo as histéricas, aquela era uma forma de cultura diferente da que a gente tem hoje. Ela muda em função de diversos fatores, inclusive materiais, históricos, enfim. Então, por isso que a gente vai ter um vestido hoje, muito bonito, que a gente já começou a costurar, mas vai ser sempre inacabado. Então, eu estou começando essa costura hoje, alguém faz alguma costura amanhã, e assim a gente vai, de ponto em ponto, sem que esse vestido fique pronto nunca. É quase o trabalho de ficar empurrando aquela pedra, mas é um trabalho importante que seja feito dessa forma, porque, como eu disse, não é uma relação que a gente pode definir e esperar que uma definição pronta sobre essa relação vá dar conta de explicar tudo. Por isso é importante que a gente continue discutindo essa articulação entre sujeito e cultura no campo da psicanálise, como alguns autores têm feito, para a gente conseguir ir pensando como é que isso influencia a teoria e a clínica, e como é que a clínica e a teoria podem influenciar de alguma forma também, quem sabe, a forma como a gente se relaciona com a cultura em si, como Freud influenciou. Porque hoje a gente vê no ponto de ônibus, em casa, a galera falando de ai, ficou no meu inconsciente, sabe? Não é somente uma fala, é algo aí também que já adentrou, em alguma medida, a cultura. E assim, eu espero que tenha ficado um pouco claro para vocês qual era o percurso que eu queria fazer aqui hoje. Como sempre, não, apesar de tentar, eu não tenho, eu tenho total certeza de que não vou conseguir finalizar isso. Então, quem sabe isso é algo para a gente continuar trabalhando em outros seminários. E vou abrir para discussão, para perguntas, para o que for. O Rodrigo, ele já está com a mão levantada. Rodrigo, vou passar a palavra para vocês. Primeiramente, obrigado, Jamile. Show, muito bom. Assim, uma coisa que eu tenho visto, e eu tenho visto há algum tempo,
acompanhando não só pelo CIP, mas em geral o pessoal da psicanálise aqui no Brasil, acho que até um pouco no mundo, lendo artigos e tal. Eu vejo que tem uma preguiça em relação ao tensionamento. E eu acho que a última coisa que você teve foi preguiça em relação ao tensionamento. Acho que isso foi bem bacana. Bem bacana. Assim, de um jeito destemido. Porque isso eu vou falar o primeiro elogio para depois tirar minha dúvida, tá? Eu acho que a primeira coisa é perceber o quanto existe um papel nas coisas e nas rodas de discussão de se, de se criar essa tensão muito mais do que superficial de que se as coisas existem, existem por um motivo. E aí eu vou falar o que eu ia falar, né? Um ponto foi chave foi a ideia de discutir quando Freud fala em cultura e separar a cultura de sujeito, e aí você usou dialógica, me chama muita atenção, me chama muita atenção, que talvez, e eu fiz umas anotações até para poder fazer essa fala, que eu não ia conseguir fazer sem as anotações, mas assim, é basicamente o seguinte, vamos lá, linguagem, o que que precede as obras? Tradução, língua, o bem mais precioso de uma cultura ou um povo. Quando se passa de uma língua para outra, algo se perde na tradução. E vai ficando, e o discurso vai se enunciando conforme vai aumentando um ponto de cada história. Cada vez que você traduz, e vai se traduzindo de língua a língua, vai se aumentando e a teoria se encaixota, conforme cada cultura. Vai ganhando uma roupagem de cada cultura, vai ganhando nesse vestido, nesse alinhavamento, mas isso é uma opinião pessoal minha. Uma roupagem de cada cultura, até porque cada língua tem sua propriedade, sua forma de falar que condiz com a história e a construção de cada povo. Tá? Aí eu vou, por exemplo, em relação ao alemão, que é a língua usada no título, a língua original, aí entra a concepção pessoal de Freud, porque Freud estava inserido num mundo que era um mundo ali pré-Segunda Guerra, quando ele teve o mal-estar na civilização, enfim, onde a emergência é muito grande, a necessidade de defesa, e defesa irrestrita, o ideal de união, de civilização, seja de maneira fascista, como foi defendido pelos regimes que, entre aspas, causaram a guerra, ou, por exemplo, uma defesa mundial em relação a um holocausto judeu, como aconteceu. E aí, o que muda, por exemplo, e como faz parte da mesma coisa, essa ideia de civilização, essa ideia de união, Lacan viveu no mundo que a noção de prosperidade e antidestruição, inclusive no ideal da academia europeia, que era onde Lacan estava inserido, você construiu a ideia de que a ciência constrói poder. E, por exemplo, construiu a bomba atômica, e a bomba atômica virou o balizador enfim, o destino da humanidade. Uma coisa que Freud não viu. Freud não viu isso. Freud não viveu até uma bomba atômica ser solta, ser jogada no Hiroshima e Nagasaki. Mas ajudou a emergir. Freud fez parte desse circuito de conhecimento. Aí essa questão, que entra numa coisa que vem coçando minha cabeça desde o início do seminário, é que o que meio que não se deixa se abandonar é a ideia de vício ou virtude, bem ou mal, que aí a gente bebe tanto em, sei lá, Nietzsche ou na dialética hegeliana e todas as coisas que emergiram lá no auge dos 1800 e alguma coisa, porque, assim, tudo isso vem, por exemplo, de um platonismo, de uma epistemologia, de uma filosofia que vem desde uma Grécia Antiga, ou bebe em fontes muito helenísticas e coisas assim. Eu posso estar falando besteira, desculpa. Mas, vamos dizer assim, eu acho que o ponto que eu quero lançar esse tensionamento é que, assim, eu acho que dialógica não é uma boa palavra, sim, mas eu iria um pouquinho mais longe. Eu diria que é simbiótico. Eu diria que o conceito de sujeito, o conceito de cultura, o conceito de individualidade, ele é simbiótico para dizer que existe sujeito e cultura. É como se fosse falar, assim, é como se fosse o vestido que você traçou, que você alinhavou. Ele simplesmente, por ser construído por várias e várias e várias pessoas, ele gera um vestido Frankenstein. Só que é parte do mesmo. Vai ser sempre o mesmo vestido. E aí
entra aquela coisa da simbiose, da ideia de simbiose. Se consome, goza e se destrói, mas se destrói sozinho. E aí eu acho que entra muito na raiz do que é a humanidade, do princípio do mundo. Então, assim, para além de uma psicanálise que a gente discuta como caçar borboletas e, enfim, o sexo dos anjos, eu acho que no fim, e quando eu falo de no fim, é no fim mesmo, porque é o fim que a gente pode ver, o, tudo que emerge, uma hora vai aparecer no jardim. E eu tenho trazido isso no início de um rascunhar de um artigo que eu estou fazendo, até para o coloque de vocês, que é justamente essa ideia de como se revelar uma fotografia. Uma hora a luz revela a fotografia, independente de que você já tenha escondido ou não. E tem muita sujeira que vai aparecer. E eu acho que a vida que é muito pregada assim, nesse circuito de discurso da psicanálise, e eu vejo um pouco isso, eu não vou citar diretamente, né? Eu vejo um pouco isso, até pelos corredores que vai da faculdade, a gente discute muito o acasalar das borboletas. Se é para discutir o acasalar das borboletas, eu vou discutir o que é mais fácil, não é o que tensiona. E eu acho que você foi muito feliz em tensionar. Acho que foi legal, assim, ó. Fico feliz de ter feito parte de ter ouvido isso, sabe? É isso. Obrigada, Rodrigo. É interessante essa colocação que você faz, né, de trazer como uma relação simbiótica. é, Como uma desertora do campo da biologia, eu tendo a não gostar muito do termo simbiótico, não é que você esteja errado, tá? Eu tendo a não gostar muito desse termo, porque de alguma forma ele, em alguma medida, ele faz pensar em algo negativo, como algo quase parasitário, de alguma forma. Você não consegue prescindir. Não está errado, porque eu não conheço ninguém que tenha prescindido da cultura. E eu acho que ninguém conhece. Mesmo quando a gente fala, por exemplo, que na psicose a gente tem um fora-discurso, ainda assim, e aqui eu estou começando também a ir devagando um pouco a partir da sua fala, ainda assim, a própria psicose, a forma como ela vai se apresentar, muitas vezes ela vai variando também em função de contexto, de lugar, de tempo. Então, a gente tem alguma coisa aí que atravessa, né? Não tem uma palavra final com relação a isso. Mas a ideia de trazer essa postura hoje, essa postura iniciada, é justamente a gente poder continuar discutindo. Porque se tem uma coisa legal que a gente aprende com psicanálise, é que a gente vai perdendo um pouco, quando a gente está nesse campo, a arrogância de tentar trazer respostas, né, que vão finalizar questões, que vão, enfim, elucidar dúvidas, mas principalmente da gente continuar movimentando o discurso. Então, a ideia é principalmente essa. Então, às vezes, Rodrigo, o discutido das borboletas, ele também é importante. Então, é algo também que deve ter o seu lugar, mesmo que pareça, talvez, para algumas pessoas irrelevante, ou enfim, é importante que haja. Tem uma analogia que eu gosto de fazer muito, que aqui em Salvador, tem uma galera que se divide assim. Tem muita gente que gosta do carnaval e tem gente que não gosta do carnaval. E dentre os que não gostam de carnaval, tem aqueles que, ai, por mim acabava. Eu não gosto de carnaval, assim, eu não vou muito para carnaval. Mas eu sou super defensora de que o carnaval exista. O carnaval tem que existir, as pessoas têm que meter o louco mesmo. Então, assim, não é porque é uma coisa, né? Isso divagando a partir do que você está falando, não é porque é uma coisa não me interessa, não, enfim, não é do meu interesse, que ela não precisa existir. Então, tem que ter espaço também para discutir aí essas coisas borboletosas, Rodrigo. A gente não se ocupa delas, outras pessoas se ocupam, mas vamos lá, sigamos. Mais É, alguém tem outros pontos? posso acrescentar só mais uma coisa? E eu acho que é isso que é legal, sabe? Tipo, ter espaço para tudo. Ter espaço para tudo. Porque a gente vive num mundo, enfim, cresce e até se destrói entropicamente e tal. E, e quando eu usei o termo parasitário, minha ideia foi usar parasitário, parasitário não, desculpa, simbiótico, aqui ato falho, no intuito de ser parasitário mesmo, ser parasitário.
no sentido de que há uma relação que há perda para ambos, sabe? Então, do conceito da biologia mesmo, assim, claro que eu não devo entender tanto de biologia como você, porque você é desertora da biologia, meu campo era um pouquinho diferente, apesar de ser próximo também. Mas, assim, eu acho que, eu acho que a coisa toma um rumo muito legal quando a gente abre o espaço justamente para esse tipo de debate, porque, no fim, no fim, se a gente, se a gente não ouvir, a gente também não tem como tecer uma crítica ou para que uma coisa exista, tem que existir outra. Eu acho que também é esse o ponto de existir cultura como um todo, sabe? E de existir sujeito, e de existir civilização. Mas isso é divagação minha, tá? Não é uma coisa embasada. É realmente divagação minha. Obrigada, Rodrigo. Gente, a gente ainda tem algum tempo, se vocês tiverem interesse em fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida ou algo assim. Bom, não havendo mais comentários, e não sei se eu esclareci as coisas para vocês, se deixei para vocês ou se deixei mais confusa, mas é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui, é muito importante. No próximo mês, a gente vai ter o próximo seminário aberto. Deixa eu só abrir aqui para poder dizer para vocês qual vai ser e a data para... Calma que eu estou abrindo aqui. Não consegui encontrar aqui, não. Mas, enfim, a gente vai ter o próximo seminário aberto no mês de setembro, sempre na segunda-feira do mês, no horário das 8 horas. A gente vai divulgar. O tema já foi divulgado, na verdade, com o calendário do ano inteiro, mas a gente vai divulgar novamente nas nossas redes sociais e por e-mail para vocês, tá? Muito obrigada pela presença de vocês e até breve.